Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe que o conteúdo da palavra de Deus possa falar profundamente ao seu coração. E pensando no mês da família, agora em maio, não poderia deixar de pensarmos sobre a relação de pais e filhos. O que temos de instrução na palavra de Deus, mais propriamente no livro de Provérbios, sobre a instrução de pais e filhos. E eu quero começar com você refletindo um pouquinho sobre isso, pensando por tópicos sobre isso, analisando a fundo os textos de Provérbios. Nós vamos ver que para os filhos vai ser dito assim em Provérbios 1:8, a princípio: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Eu acabei de ler Provérbios 1:8 e Provérbios 6:20. Então Salomão vai trazer essa orientação para os filhos ouvirem os seus pais, para os filhos estarem atentos a viverem uma vida com atenção àquilo que é ensinado por aqueles que já viveram as experiências que eles estão passando agora. O jovem ele tende a achar que sabe tudo, o adolescente principalmente tende a ter ali um momento de rebeldia, e a orientação de sabedoria que Salomão vai trazer é: filho, obedeça ao seu pai, ouça e não abandone o ensino da sua mãe. Então é muito importante que o filho guarde isso consigo. Ainda em Provérbios, agora no capítulo 13, versículo 1. O filho que é sábio, ele acolhe a instrução do seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, se você quer ser um filho sábio, você precisa estar disposto a ouvir, a acolher a instrução do seu pai. E aí, pensando até em faixas etárias, você de repente é um filho adulto e você está ouvindo isso. Você pode até não concordar com algo que seu pai diga, mas ouça o seu pai. Tenha essa disposição de ouvi-lo, de acolher a sua instrução, e se há ali alguma incoerência em algum momento, que você tenha a sabedoria de ainda assim acolher aquilo que é bom, aquilo que você entende que é uma orientação vinda do próprio Deus pela figura do seu pai. O pai e a mãe, eles são essas pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida para abençoar, para ensinar e instruir. Então, nessa figura, ouça, acolha a instrução do seu pai. Provérbios 4:1 ainda diz: ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Esteja atento e você vai obter discernimento. O discernimento é interessante que a gente vai obter com a vida, com o viver, com as experiências, e discernir entre bem e o mal, discernir sobre as escolhas que a gente deve fazer, na multidão de conselhos, naquilo que é ensinado para a gente, nós obtemos discernimento. E filho, você precisa estar disposto a ouvir e entender o que os seus pais têm a ensinar a você. Ainda pensando na relação de pais e filhos, vamos agora para os pais. A responsabilidade dos pais, educação e disciplina. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, ou segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, os pais têm esse dever biblicamente de instruir os filhos no caminho certo, num caminho coerente, direcionar os seus filhos para viver para a glória de Deus. Provérbios 13, versículo 24 ainda diz: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, você corrigir o seu filho é uma prova de amor a ele. Você não deixar de castigá-lo quando necessário e com todo cuidado e amor fazer isso, é uma prova de cuidado, é uma prova do seu amor por ele. Mas você permitir que ele vá no caminho do erro e se perca no caminho do erro, mostra a tua negligência como pai e mãe. Nós precisamos entender que a palavra de Deus vai nos orientar quanto a instruir e disciplinar os nossos filhos. Provérbios 22:17 diz: disciplina o seu filho, ele vai lhe dar paz, ele vai te trazer grande prazer à sua alma.
Então você está plantando algo que você vai colher no seu futuro quando você disciplina o seu filho hoje. Quando você impede o seu filho de entrar num caminho que vai destruir a vida dele. Quando você direciona o seu filho para aquilo que é de Deus, no futuro ele vai trazer prazer, ele vai trazer alegria para sua alma. É o que está dizendo em Provérbios 29:17. Provérbios 22:15 ainda diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu não estou falando de agressão física a filhos, não é isso. Eu estou falando sobre uma correção coerente, cuidadosa, para que o seu filho ele não se torne um tolo, ele não se torne uma pessoa fraca para a vida, uma pessoa despreparada, uma pessoa que se entregou aos desejos, às paixões e se perdeu na vida. A correção, a instrução, a disciplina é para o bem, não para o mal. O pai disciplina o filho que ama, é o que Deus faz conosco. E é também a missão que ele dá ao pai e à mãe, a instruir uma criança a viver de maneira coerente. Qual que é o impacto da escolha dos filhos na vida dos pais? Fica a pergunta. Provérbios 10:1. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho tolo vai trazer tristeza à sua mãe. Então o filho que ouve os conselhos, as instruções, que é os primeiros versos que a gente citou, ele vai dar alegria ao seu pai. Ele vai ser uma bênção para a sua família. Provérbios 17:21, o pai do filho tolo só tem tristezas. Nenhuma alegria tem o pai do insensato, daquele que não tem sensatez, daquele que só toma atitudes inconsequentes. Precisamos instruir os nossos filhos para que mais tarde não haja lágrimas em nossos olhos pelas escolhas deles. Provérbios 23, 24 e 25, o verso 24 e 25 do capítulo 23 diz: o pai do justo vai exultar de júbilo. Quem tem filho sábio nele se alegra. Venha a alegrar-se seu pai e a sua mãe, exulte aquele que deu a luz. Então que maravilhoso é para um pai e uma mãe olhar o seu filho e falar: ele virou gente, ele virou uma pessoa de caráter, ele virou um profissional que abençoa pessoas, ele virou um adulto responsável, uma pessoa que contribui não só para o bem da sociedade, não só para o bem da sua própria família, mas que glorifica a Deus, que vive uma vida cheia de Jesus, cheio da presença do Espírito Santo. Que alegria é para um pai e para uma mãe verem seus filhos isso. Mas isso precisa ser cultivado. Isso precisa ser algo que parte de uma instrução do lar. E trazendo agora novamente para os filhos na relação com os pais, honra, respeito e o cuidado na velhice. Provérbios 23, 22 diz assim: ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. A Bíblia vai dizer aos filhos: honra seu pai e sua mãe. Honre os seus pais que tanto cuidaram de você. É um dever nosso, é uma responsabilidade que está sobre nós. A palavra vai dizer: não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Como é triste ver filhos que abandonam seus pais, filhos que não visitam mais seus pais, filhos que não cuidam de se importar, de zelar, de amar os seus pais da mesma forma com que eles foram também amados. Isso faz parte do princípio do que Deus espera de nós, mas também daquilo que é justo na vida. Seus pais tanto te amaram, tanto cuidaram de você. Quando eles precisarem, esteja disposto a cuidar, a amar e a zelar por eles. Provérbios 20, 20 diz assim: se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará nas mais densas trevas. Ai daquele que então amaldiçoa os seus próprios pais, ai desse, Deus fará justiça sobre eles. Provérbios verso 19, 26 diz: o filho que rouba seu pai e expulsa sua mãe é causador de vergonha e de desonra. Provérbios 30, 17, caminhamos para o final dessa reflexão. Os olhos de quem zomba do pai e menospreza a obediência à mãe será arrancado pelo corvo do vale,
e comido pelos abutres. Salomão está dizendo: não ficará sem consequência o filho que é inconsequente. Não ficará sem juízo o filho que é insensato e tolo quanto a honrar o seu pai e a sua mãe e amá-los. Deus vê quem nós somos, Deus contempla o nosso viver. E saiba, tudo aquilo que semeamos, colheremos. Amém. Glória a Deus por isso. O que você tem plantado na sua família, você como pai, você como mãe, e o que você tem plantado como filho? Você tem plantado obediência, honra, exemplo, zelo pelos seus pais? E da mesma forma aos pais, o que você tem plantado para os teus filhos? Instrução, correção, amor, cuidado. Nós vamos colher aquilo que temos cultivado e plantado. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus livre as nossas famílias, que Deus derrame graça sobre a família de todo aquele que quer viver na presença do Pai. Que Deus te abençoe e nós nos veremos nos próximos vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Tchau!